Na real, isso aqui tá mais fácil do que correr pelo primeiro andar. Ele riu do próprio comentário, mas quando percebeu que Bjorn Jandel não reagiu nem um pouco, levantou a voz. Bjorn? Assustado, Bjorn Jandel se virou e olhou para ele. O quê? Nossa, não fica me encarando assim. E Kurud-Murad murmurou enquanto recuava um pouco. Mesmo que isso seja só uma pausa curta, a gente já está correndo há 6 horas seguidas. Você ainda está se sentindo inquieto? Bjorn Jandel assentiu com expressão pesada. Desde a luta contra Baphomet, ele não conseguia se livrar daquela sensação ruim que se agarrava a ele. Então ele falou com o grupo. Eu não sei porquê, mas estou com um pressentimento muito ruim sobre isso. O mesmo tipo de sensação que tive quando a gente encontrou o chefe do andar no 3º nível. Ele já tinha mencionado isso antes, e agora acrescentou, então eu estou pedindo a todos vocês, só desta vez. Por favor, só confie em mim dessa vez. Ljúrvuerdvalk olhou com desconfiança, claramente achando que Bjorn Jandel estava exagerando de novo. Ah, fala sério, isso ainda não basta? Mesmo que realmente existam bandidos, não tem como eles seguirem a gente até aqui. Já passamos muito além do ponto que Braun Rottmiller marcou antes. Até Misha Karusten já estava começando a perder a paciência. Você realmente acha que a gente ainda precisa continuar andando? Bjorn Jandel assentiu com firmeza. Sim. Tudo bem. Eu não tenho reclamações. Nesse momento, um deles deu um passo à frente sem hesitar. Braun Rottmiller. Ele apontou para um ponto no mapa e disse, eu não entendo por que você acha que a gente pode escapar indo por esse caminho. Bjorn Jandel soltou um suspiro silencioso por dentro. Por que a sala do boss fica nessa direção? Não dá para eu simplesmente falar isso em voz alta. Embora Braun Rottmiller não tenha concordado de início, ele ainda acrescentou com uma voz preocupada. Mesmo assim, eu não sei porquê, mas tenho essa sensação estranha de que, se a gente não fizer o que você disse, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Os olhos de todo mundo se arregalaram de surpresa. Braun Rottmiller, que tinha absorvido uma essência de Mimic e possuía uma intuição anormalmente afiada, já tinha ajudado o grupo mais de uma vez com esse dom sutil. Então ouvir até Braun Rottmiller, que normalmente era o mais cético entre eles, dizer algo assim deixou Ljúrvuerdvalk em choque. Espera, você tá falando sério? Braun Rottmiller ainda parecia incerto, mas o peso nas palavras dele era impossível de ignorar. Bjorn Jandel sentiu a mudança na mesma hora. Misha Karusten estava visivelmente abalada agora. Bjorn, em vez de ficar parado aqui, vamos logo. Por favor. E Kurud-Murad e Ljúrvuerdvalk também congelaram. Vamos. Só mais um dia. A gente consegue aguentar. Bjorn Jandel encarou Braun Rottmiller. Aquelas palavras mexeram com algo mais profundo dentro dele, algo além do medo, além do instinto, algo muito mais afiado do que uma intuição comum. Seus sentidos já tinham mudado. Isso já não era só um pressentimento. Era um sexto sentido refinado e afiado. Vamos continuar, Bjorn Jandel. Eu já falei, eu nunca me opus desde o começo, ele respondeu. Então vamos. O grupo inteiro entrou em ação ao mesmo tempo, correndo rápido e mantendo o foco. Eles correram com tudo que tinham, com os músculos doendo e a respiração pesada, sem conseguir dizer quanto tempo já tinha passado. Um monstro atrás do outro continuava aparecendo no caminho. Toda vez que isso acontecia, o time agia como um só e empurrava os monstros para trás com uma coordenação precisa e perfeita. Parecia não ter fim, como um corredor de pesadelo que se recusava a acabar. E no meio de tudo isso, o tempo continuava passando sem piedade. Desde que derrotaram Baphomet, eles estavam correndo há quase 12 horas seguidas com pouquíssimo descanso. E enfim, chegaram ao destino. Eram exatamente 5h13 da manhã. O time ficou diante de outro portão, trocando olhares tensos e inquietos. A gente não vai dar de cara com algum monstro nível 4, né? Alguém perguntou. Nesse instante, o espaço ao redor deles deu uma leve tremida.
O grande círculo mágico gravado no portão começou a brilhar de forma sinistra. Larukais, o mestre do labirinto, tinha sentido o desafio deles. O chão começou a tremer ainda mais forte. Ondas de choque se espalharam uma após a outra, em sucessão rápida e violenta. Bjorn Jandel ergueu seu enorme escudo e gritou: "Preparar para a batalha!" Alguém gritou em descrença: "Não pode ser, isso é mesmo algo acima do nível 4? Era assim. O mestre do labirinto, Larukais de Minotaur, finalmente tinha feito sua aparição oficial. Bjorn Jandel ficou cada vez mais preocupado com Misha Karusten. Mesmo não sendo realmente um monstro de nível 4, ela estava visivelmente assustada. Ele pensou consigo mesmo: se eu tivesse que estimar, provavelmente está em algum ponto entre nível 4 e nível 5. Ele decidiu fazer o primeiro movimento. Afinal, era o boss. E não qualquer boss, mas uma variante de alto nível que ainda carregava um título. Ele pesou suas opções com total seriedade. Neste estágio, Giantiforme ainda não é necessário. Alguns segundos depois, o corpo do Minotaur de repente explodiu em chamas. Ele tinha ativado Flame Id. Bjorn Jandel entrou em pânico e gritou: "Isso é Efreer! Esse é o poder de Efreer!" Seu companheiro também gritou: "Bjorn Jandel, cuidado!" O dano de fogo já tinha começado a acumular. Sem uma contramedida adequada, aquilo só pioraria a cada instante. Mas Bjorn Jandel manteve sua posição. "É só um pouco de calor graças ao selo de resistência a fogo de terceiro nível, eu consigo aguentar isso. Só que, se isso se prolongar, eu vou acabar torrado vivo." Mesmo sabendo disso, ele também sabia que agora só existia uma resposta: magia. A única força capaz de enfrentar o fogo de verdade era o gelo. Foi aí que Leorvuerdvalki avançou e lançou um encantamento de 8º nível, Frozen Blend. A resistência a fogo de Bjorn Jandel disparou instantaneamente. Ele ficou sinceramente um pouco surpreso que Leorvuerdvalki tivesse lançado a magia sem nem esperar uma ordem. Com o time agora reforçado por camadas de magia de gelo, todo mundo encontrou coragem e impulso para lançar um contra-ataque total. Minha vez. Esse calor agora não é nada. E Kurudmurad lançou um raio estalando de eletricidade. Leorvuerdvalki emendou logo depois com uma poderosa magia de maldição. Misha Karusten usou sua técnica de veneno fundido. Eles cercaram completamente o Minotaur e atacaram de todas as direções possíveis ao mesmo tempo. Bjorn Jandel deu o golpe final, mas mesmo na vitória, ficou ali parado, atordoado. Parecia que a gente estava lutando no modo batalha automática. Como eles estão se sincronizando tão perfeitamente assim? Ele não conseguia afastar esse pensamento. Será que esses são mesmo os mesmos novatos perdidos de antes? O Minotaur caiu derrotado exatamente às 5h21 da manhã. Bjorn Jandel encarou aquilo de olhos arregalados. A gente acabou de derrubar um boss variante de alto nível em menos de 10 minutos. Se a gente conseguir ter esse desempenho lá fora também, se esse time perdido finalmente alcançou sua forma final. Então é isso. Uma formação construída em torno de 2 frontliniers resistentes para dar estabilidade. Um causador de dano corpo a corpo sem medo, com ótimo dano sustentado. Um mago capaz de lidar tanto com alvo único quanto com área, enquanto também apoia o time. E até um scout que não é peso morto em batalha. Por um breve momento, Bjorn Jandel se permitiu imaginar: se a gente realmente virar esse time, então talvez a gente possa alcançar o andar mais alto juntos. Mas ele rapidamente empurrou esses pensamentos para o lado. Ficar sentimental agora não ajudaria em nada, ainda mais quando nenhum dos problemas centrais deles tinha sido resolvido de verdade. Misha Karusten soltou um suspiro decepcionado. Ainda nada de drop de essência, e nem portão de teleporte também. Foi então que Braun Rotmiller falou de repente: "Espera, pessoal. Segura um pouco. Estou sentindo que tem alguma coisa atrás daquela porta. Vamos lá conferir." Misha Karusten se animou na hora. Sim, talvez o portão esteja lá atrás. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo: não é um portão.
Mas tem algo ali que a gente absolutamente precisa conseguir. O time empurrou a porta para abrir. Como sempre, Bjorn Jandel assumiu a responsabilidade de pegar o loot. Ljufverdval que observou aquilo de perto e comentou: essa gema, consigo sentir uma magia forte vindo dela. Não tem portão, né? Então vou ficar com isso por enquanto. Mesmo assim, a mente de Bjorn Jandel não parava um segundo. Se eu estiver certo, isso é exatamente o que a gente vai precisar no pior cenário. Então a próxima pergunta veio na mesma hora. E agora? Eles ainda precisavam de uma saída. Braun Rottmiller abriu o mapa e apontou. Já faz um tempo que estou sentindo isso. Um portão de teleporte acabou de abrir aqui, no marcador verde. E Kurus Murad comemorou na hora. Sério? Isso é incrível, Braun Rottmiller. Braun Rottmiller continuou. É disso que se trata o reconhecimento intuitivo. O time tomou uma decisão. Tudo bem, vamos para lá. De repente, Ligar Vagos apareceu com uma presença sombria, os olhos brilhando de satisfação maligna. Viu? Eu disse, ele falou com arrogância. Ele se virou para o High Priest ao seu lado. Viu, velho? Eu estava certo. Perto dali, um aventureiro miserável tinha acabado de perder os 2 braços. Ligar Vagos não parecia se importar nem um pouco. Com um sorriso cruel, ele murmurou: se a gente não tivesse sacrificado aquele braço extra, nós teríamos deixado isso passar completamente. Ligar Vagos se portava como um deus enlouquecido, um tirano delirante afundado no próprio senso de superioridade. Com um sorriso torto no rosto, ele declarou: vocês deviam me agradecer. Se não fosse por mim, vocês não teriam derrubado aquilo com tanta facilidade. O High Priest implorou em desespero, com a voz trêmula quase falhando. Eu imploro, só pega o que você veio buscar e poupa eles. Ligar Vagos praguejou baixinho por entre os dentes, claramente irritado. Droga! Então, de uma vez só, ele explodiu, com a voz ecoando de fúria. Por que diabos ninguém está dizendo nada? O instinto assumiu o controle na mesma hora. Antes mesmo de seus pensamentos acompanharem tudo por completo, Bjorn Jandel já estava se preparando para o pior. Sua respiração ficou curta e travada. Suor escorria dele como chuva. Eram daqueles momentos em que cada segundo parecia estar equilibrado no fio da navalha entre a vida e a morte. Sua audição ficou mais aguçada, e seus olhos se fixaram firmemente no inimigo. Ele engoliu em seco para conter o medo que subia pela garganta, então começou a analisar a situação de forma rápida e metódica, reunindo toda a informação que pudesse. Ele já tinha um forte pressentimento do que Ligar Vagos diria em seguida. Você realmente pretende levar isso adiante? Ligar Vagos zombaria. Vocês me devem por ter tornado tudo tão fácil. Era exatamente o que Bjorn Jandel esperava. No instante em que Ligar Vagos sentiu intrusos, ele correu direto para a sala do boss. Ele tinha sido rápido demais. Rápido demais. Rápido demais de um jeito absurdo. Só de pensar em Ligar Vagos já fazia o sangue de Bjorn Jandel gelar. E ainda tinha aquele sacrifício oferecido para Karui. O velho tinha que ser um sacerdote, muito provavelmente ligado a alguma fé sombria e distorcida. Mas o que realmente deixou Bjorn Jandel inquieto não foi só esse fato por si só. Foi o fato de que o sacerdote não estava ajudando Ligar Vagos por vontade própria. Eu imploro, o velho tinha dito, só pegue o que você precisa e deixe eles em paz. Não era assim que um seguidor do mesmo Deus falaria com um aliado. Não. Ligar Vagos tinha sequestrado um sacerdote e forçado ele a mudar de classe. E o homem que sacrificou o braço provavelmente também era outra vítima. Juntando todos os pedaços, o que tinha visto, o que tinha ouvido e os delírios de Ligar Vagos, Bjorn Jandel finalmente entendeu. Esse homem estava completamente destruído, totalmente fora de si, um verdadeiro lunático. E com essa percepção, o coração dele afundou de vez. Todos os planos de A até D, todas as medidas que ele tinha preparado antes, se tornaram inúteis na mesma hora.
Já não existia mais um caminho limpo pela frente. Bjorn Jandel finalmente falou, com cada palavra saindo devagar de propósito. Certo. Vamos colocar tudo na mesa. Eu nunca esperava encontrar outro aventureiro aqui embaixo. O tom de ligar vagos pingava deboche e diversão. Então você sabe falar, afinal. Bjorn Jandel segurou o sorriso. Ótimo. Ele tinha comprado um pouco de tempo. Então lançou uma pergunta, fingindo soar impotente. Você sabe como sair daqui? A atuação dele foi convincente. Quanto mais fraco e perdido parecesse, mais ligar vagos baixaria a guarda. E, exatamente como Bjorn Jandel previu, ligar vagos reagiu na hora. Você, que diabos é você? O aventureiro enlouquecido ergueu uma mão coberta por manopla, e os olhos de Bjorn Jandel foram direto nela. Não era verde. Aqueles desgraçados tinham ativado a luz amarela do anel. Na mesma hora, a mente de Bjorn Jandel encaixou tudo. Fate Tracker 6111. O anel do semáforo. Ele lembrava exatamente o que cada cor significava. Verde queria dizer um resultado favorável, vermelho significava catástrofe, e amarelo significava incerteza. Qualquer um dos lados ainda era possível. Era um artefato numerado. Bjorn Jandel chegou a uma conclusão clara. O brilho amarelo significava que ainda havia uma chance, por menor que fosse, de derrubar ligar vagos. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, um fio de clareza cortou o caos. Então era assim que uma esperança conflitante parecia. O destino pendia um pouco a favor dele. Mas o problema de verdade era que ligar vagos também percebeu essa mudança. Aquele único e frágil trunfo, o momento em que os fracos esperam os fortes baixarem a guarda. Tinha acabado ali. Ligar vagos começou a puxar a arma, e sua voz afundou num rosnado ameaçador. Você reconhece o meu anel? Misha Karusten entrou em pânico. Aquilo. Ela encarou a lâmina agora na mão de ligar vagos, e o brilho intenso dela fez o alarme soar na mente dela na mesma hora. Só havia uma possibilidade. Ela tinha sido forjada com arte, um metal mais resistente do que quase qualquer outra coisa no mundo. Metal de 6º nível, um metal de mais alta classe conhecido naquele mundo. Bjorn Jandel já tinha percebido isso. E, só pelo equipamento de ligar vagos, o homem tinha que ser pelo menos um aventureiro de 8º nível. No mínimo, 8 núcleos de essência, todos de rank 5 ou mais. A voz de ligar vagos continuava calma, quase gentil, mas havia uma loucura cruel escorrendo por cada sílaba. Se não quiserem morrer, entreguem tudo o que pegaram. Bjorn Jandel entendeu na hora. Não havia nenhuma chance de sair dessa conversando. Em silêncio, ele puxou um cristal vermelho. Você quer dizer isso aqui? Ele perguntou. Os olhos de ligar vagos se arregalaram imediatamente. Então você tem mesmo isso, ele exigiu. Entregue isso, e eu poupo a vida de vocês. Misha Karusten e Kurud Murad trocaram olhares ansiosos. Tudo bem, sussurrou Misha Karusten. A gente nem sabe para que isso serve. Eu concordo, disse Kurud Murad. Se der para evitar uma luta, esse é o melhor resultado. Mas a determinação de Bjorn Jandel não vacilou nem um pouco. Confiar num lunático que sequestra sacerdotes e arrasta eles por aí à força? Ele rebateu sem a menor hesitação. Tenta falar algo que pelo menos faça sentido. Bjorn Jandel estalou a língua, então aumentou a voz de propósito bastante para ligar vagos ouvir cada palavra. Droga! Então, de repente, ele soltou uma risada dura e esquisita. Meu estômago, ele admitiu. Para ser sincero, eu tô morrendo de fome. Sem perder um segundo, Bjorn Jandel enfiou uma Mana Stone na boca e começou a triturá-la bem alto, arrancando olhares chocados de todos os companheiros. Ele até exagerou no som de engolir, só para provocar ainda mais. Ligar vagos tremia de fúria, enquanto o High Priest e o aventureiro ferido observavam tudo em completo horror. Rangendo os dentes com tanta força que quase rachavam, Ligar vagos rosnou. Você!
Então ele avançou num surto de fúria, gritando, seu lunático! A espada dele era aterrorizante. Um único golpe rasgou o ar como se o próprio mundo fosse feito de papel. Bjorn Jandel precisou firmar o corpo com toda a força que tinha só para bloquear aquele único ataque. Os olhos de Ligar Vagos queimavam em vermelho de raiva, com as pupilas distorcidas e as veias ao redor dos olhos inchadas e saltadas de forma grotesca. Quando Ligar Vagos parou de se mover de repente, Bjorn Jandel não conseguiu evitar a pergunta: por que você parou? A essa altura, Bjorn Jandel já tinha jogado fora o plano A e todos os planos de reserva que vinham depois dele. Agora que ele tinha pedra como isca, se permitiu até um traço mínimo de arrogância, mesmo com o rosto já pálido como a morte. Se ele perfurar de novo, minhas tripas vão sair. E essa gema vai junto. Por fora, ele manteve a expressão fria e estável, mas por dentro estava gritando, seu desgraçado. Ligar Vagos recuou um pouco, com a fúria vazando em forma de um palavrão amargo. Você é insano. O que você quer? Bjorn Jandel respondeu num tom calmo e controlado. Você desistiu mais rápido do que eu esperava. Ficando mais impaciente a cada segundo, Ligar Vagos cuspiu de volta, fala logo antes que eu decida ir atrás dos fracotes. Atrás de você. Bjorn Jandel respondeu com uma única condição. Um dia. Só me dá um dia, e eu não vou usar mais truques baratos como esse. Ligar Vagos ergueu a sobrancelha, genuinamente um pouco surpreso. Você não vai implorar pela sua vida? Mas Bjorn Jandel já sabia que Ligar Vagos provavelmente tinha escutado incontáveis súplicas antes. Os gritos desesperados das vítimas dele, por favor, me deixa ir, só para receberem de volta um frio porquê? Essas palavras já tinham perdido todo o sentido para um homem como ele há muito tempo. Bjorn Jandel pensou, se eu quero alguma coisa dele, então preciso entreter ele. Ligar Vagos soltou uma leve risada. Nem um único pedido de misericórdia. Você talvez seja interessante mesmo. Baixando a voz, ele perguntou, e por que eu deveria acreditar em você? Bjorn Jandel respondeu sem piscar. Eu juro pela honra de um guerreiro. A gente não dorme há dias. Estamos exaustos. Ele deu peso a cada palavra de propósito. Mas se você nos der um dia, vamos enfrentar você de frente. Ligar Vagos estreitou os olhos. Não vai me dizer que você realmente acha que pode vencer. No fundo, Bjorn Jandel respondeu com brutal honestidade. As chances são quase zero. Mas e daí? Ele sustentou o olhar de Ligar Vagos sem o menor medo. E daí, eu deveria simplesmente me render? No instante em que essas palavras saíram da boca dele, Bjorn Jandel lembrou a si mesmo, isso não é atuação. É exatamente assim que eu me sinto. Pouco tempo depois, seus companheiros se espalharam e saíram correndo para se preparar. Só isso já disse uma coisa a ele, Ligar Vagos tinha aceitado a proposta. E Kurud Murad de repente chamou, espera. Então ele se virou para os outros e disse, descansem primeiro. Depois disso, a gente conversa. Agora eram 8h57. Quase mais um dia inteiro tinha passado por eles. Braun Rottmiller se aproximou de Bjorn Jandel. Já faz 3 horas. Ele não fez nenhum movimento. Parece que está cumprindo a palavra. Bjorn Jandel enxugou o suor da testa. Não tenha tanta certeza. Antes, Ligar Vagos já tinha dado um limite de tempo para eles. Ele tinha rido e dito, 12 horas. Eu vou dar 12 horas para vocês. Mas já vou avisando agora, não esperem usar esse mesmo truque comigo de novo. Bjorn Jandel xingou baixinho. Droga. Se não fosse por esse maldito anel, talvez eu pudesse ter esperado o dia inteiro em paz. Ele segurou a cabeça em frustração. Nada nunca sai do jeito certo. Nenhuma maldita coisa sequer, ele murmurou com um suspiro pesado. Mas então aquela memória dolorosa começou a arranhar o caminho de volta para a mente dele. Bjorn Jandel lembrou a si mesmo que precisava endurecer a própria determinação mais uma vez. Ele precisava se lembrar do passado sem esperança que já tinha sobrevivido e suportado.
Ele precisava esvaziar a mente de todo o resto e travar num único objetivo. Bjorn e Jandel agora só tinham um objetivo: sobreviver junto com todo mundo. Brown Rottmeiler apontou para o mapa de novo. Só mais um pouco, e vamos chegar ao beco das 11 horas que você mencionou. Bjorn e Jandel assentiu. Eu também estou começando a ver o quadro todo. Mas qual é o plano agora? A gente vai lutar mesmo? Perguntou Leorvoerd Valky, ansioso. Estava óbvio que ele odiava a ideia. E Kurud Murad parecia concordar. Você viu o que aconteceu antes. Seu escudo foi cortado como se fosse lama. De repente, Bjorn e Jandel começou a chamar cada um deles pelo nome, um por um. E Kurud Murad, Misha Karusten, Brown Rottmeiler, Leorvoerd Valky. Vocês vão confiar em mim e me seguir uma última vez? Sem nenhum instante de hesitação, todos responderam juntos. Claro. E Kurud Murad ainda acrescentou com total sinceridade: se não fosse por você, eu teria morrido lá na Bland Fortress. Eu vou confiar minha vida a você. Até Leorvoerd Valky, ainda tremendo por causa de tudo o que tinha acontecido, assentiu com firmeza. Bjorn e Jandel, eu acredito no destino carregado por um herói como você. Brown Rottmeiler também falou. Quando todo mundo travou de medo, você foi o único que se mexeu. Não importa o que você disser daqui para frente, eu vou confiar em você e seguir sua liderança. Vendo a convicção nos olhos deles, Bjorn e Jandel se apressou para continuar. Então, mas Brown Rottmeiler o interrompeu. Antes disso, tem uma coisa que eu preciso te contar. Enquanto a gente corria para cá, eu me lembrei de algo. A expressão dele escureceu de inquietação. Aquela espada longa, e a cicatriz de queimadura no rosto dele. Se eu estiver certo, aquele homem é um Dragonslayer. O grupo inteiro recuou visivelmente ao ouvir aquilo. Quer dizer que ele foi amaldiçoado por dragões? Um Dragonslayer? Você está dizendo que ele é um dos Eye of the Witch? O rosto de Bjorn e Jandel empalideceu no instante em que esse nome foi dito. Eye of the Witch. Ele não sabia muito sobre os Dragonslayers em si, mas sabia o bastante sobre os Eye of the Witch. Era uma organização infame cujo nome vinha de um termo antigo que significava o olho da bruxa. Eles eram maníacos completos, mas nunca alguém que desse para subestimar. Mesmo que a família real tivesse colocado recompensas enormes sobre eles, apenas 7 membros tinham sido eliminados ao longo de várias décadas. Essas pessoas tinham resistido ao passar dos anos, e cada uma delas provou ao mundo quão aterrorizante era seu poder. Conforme as peças espalhadas começaram a se encaixar na mente de Bjorn e Jandel, a inquietação dentro dele também cresceu. Isso é muito pior do que eu pensava. Ele se virou imediatamente para Brown Rottmeiler. Você sabe mais alguma coisa sobre esse Dragonslayer? Brown Rottmeiler respondeu sem a menor hesitação. Claro. Vou te contar tudo o que eu sei. O nome dele é Ligar Vagos. Ele é um Dragon King que assassinou o líder do próprio clã, um grande dragão, e foi amaldiçoado pelos dragões por esse crime. Depois disso ele desapareceu, mas reapareceu por volta de 10 anos atrás. Sozinho, ele aterrorizou o Santuário dos Elfos, e desde então vem agindo como membro dos Eye of the Witch. A única boa notícia é que a habilidade mais perigosa dele, Dragon Speech, a skill única da raça dos dragões, foi selada pela maldição. A arma principal dele é a espada longa chamada Arc, mais conhecida pelo apelido infame, Dragonslayer's Blade. Ele tem 6 núcleos de essência. 3 deles são rank 5, 2 são rank 4 e 1 é rank 3. Pelo que a gente sabe, ele é um espadachim focado puramente em atributos, o que significa que ele não tem uma fraqueza óbvia. Bjorn e Jandel esfregou o queixo, perdido em pensamentos. Já se passaram 10 anos, então as coisas podem ter mudado, mas sendo realista, provavelmente não. Um criminoso desses não jogaria fora núcleos de essência assim, à toa. Então tudo se encaixou de repente. Então foi por isso que ele veio aqui. Ele está tentando cobrir sua única fraqueza com isso. Bjorn e Jandel se virou para os outros e falou na mesma hora. Primeiro, a gente precisa recuperar o que deixou guardado aqui.
O grupo inteiro reagiu surpreso. Guardado? De repente, o espaço ao redor dele se distorceu e tremeu. Bjorn Jandel gritou, Braun Rottmeiler, ali. Pessoal, se preparem. Braun Rottmeiler, abre. Entendido. Mesmo enquanto dava ordens aos gritos, a mente de Bjorn Jandel continuava girando sem parar. Então ligar vagos, o Dragonslayer, esse inimigo é muito mais perigoso do que qualquer um de nós imaginava. A porta escondida deslizou para o lado, revelando uma câmara cheia de cadáveres secos espalhados pelo chão. Bjorn Jandel ficou parado por um breve instante, pensando. Se eu não tivesse aumentado meus atributos com o Balance Guardian, minha cabeça teria rolado antes mesmo de eu entender o que aconteceu. Só de imaginar uma luta direta com ele já faz meu sangue gelar. Mas quanto mais eu penso nisso, mais uma resposta fica clara. Naquele exato momento, o demônio do labirinto apareceu. Bjorn Jandel precisava decidir, e precisava decidir rápido. Afinal, fugir nunca tinha sido realmente a melhor resposta. Misha Karusten entrou em posição de combate e estalou a língua com nojo. Aff, essa coisa é nojenta demais. Tanto Lorvoer Valky quanto Braun Rottmeiler ergueram as armas com determinação sombria, se preparando em silêncio para o que estava prestes a acontecer. E como sempre, Bjorn Jandel ficou firme no centro, com a voz sólida e inabalável enquanto guiava o time com convicção absoluta. Não tem um ditado? Ele declarou, com os olhos cravados no inimigo à frente. Não existe paraíso para quem foge. Bjorn Jandel estava transbordando de alegria depois de derrubar o sub-boss. Ele se sentou e murmurou baixinho para si mesmo, já são 2 sub-bosses derrotados, então eu cumpri a condição. Se isso for verdade, então aquela sala secreta deve aparecer em algum lugar. Enquanto pensava nisso, uma ideia surgiu de repente quando ele olhou para o mapa. Sem hesitar, ele estendeu a mão e pegou o mapa das mãos de Braun Rottmeiler. Era exatamente o que eu precisava. Se isso for útil, então eu vou usar. Depois de estudar aquilo com cuidado, ele começou imediatamente a distribuir funções. Braun Rottmeiler, você vem comigo. A gente vai encontrar aquela sala secreta. Ah, agora eu entendi. Braun Rottmeiler respondeu com um aceno de cabeça. Então os dois começaram a explorar a frente. Mas depois de procurar por um tempo, Bjorn Jandel finalmente soltou um suspiro baixo. Não é essa sala que eu estou procurando. O tempo continuava escapando, segundo após segundo, e o humor dele começou a afundar. Quase 12 horas já tinham se passado, o que significava que o acordo dele com Ligar Vagos estava prestes a acabar. Justo quando a pressão começava a apertar de vez, uma ideia brilhou na mente dele. Espera aí. Mas no fim, foi Braun Rottmeiler quem quebrou o silêncio primeiro. Os olhos dele estavam fixos em alguma coisa acima deles. Estou com uma sensação estranha. Misha Karusten se aproximou e perguntou, o que foi? Sem responder de imediato, Braun Rottmeiler balançou seu sino rapidamente. Na mesma hora, um baú apareceu diante deles. O rosto de Bjorn Jandel se iluminou de empolgação. Está aí. Sem perder nem um segundo, ele estendeu a mão para pegá-lo e disse, certo, fechem a porta agora. Vamos descansar aqui. Por um tempo. Eu vou ficar de guarda. Todo mundo ficou confuso. Por que descansar do nada? Essa sala tinha alguma coisa especial? Bjorn Jandel abriu bem os braços e respondeu, eu explico tudo depois que a gente sair daqui. Por enquanto, só confiem em mim. Entendido? Alguém respondeu. Um pouco depois, o grupo inteiro tinha apagado de puro cansaço, mas Bjorn Jandel continuou acordado, mantendo uma vigilância atenta e cuidadosa sobre a sala. Eles confiam em mim por enquanto e ainda não fizeram perguntas. Mas, quando tudo isso acabar, explicar tudo vai ser difícil. Dizer que eu li isso num livro não vai bastar, principalmente não para Braun Rottmeiler. Ele tirou a pedra vermelha de antes e ficou olhando para ela em silêncio, ainda pensando. Mesmo assim, eu vou dar um jeito de alguma forma.
Com a determinação renovada, ele fechou a mão com tanta força que parecia que podia esmagar a pedra a qualquer momento. Contanto que eu saia vivo daqui, isso é tudo o que importa. E foi assim que ele ativou o desejo suprimido e foi transportado para a Off Balance. No instante em que entrou, uma sensação estranha tomou conta dele. Isso é bizarro. No jogo, tudo o que eu precisava fazer era escolher uma. Mas na vida real, é assim. Uma mensagem do sistema apareceu diante dele, instruindo ele a escolher um cristal de substituição. Bjorn Jandel ficou parado por um momento e pensou, eu já sei o que preciso fazer. Suppressed Wish me permite trocar o cristal de um personagem de nível 4 ou menor por um cristal aleatório do mesmo nível. Ele caminhou devagar pela escuridão, murmurando para si mesmo em voz baixa. Provavelmente eu tenho que abrir a porta que corresponde ao cristal que eu quero substituir. Eu já sei exatamente o que estou buscando. A primeira opção apareceu. Orc Hero. Não. Ele descartou na mesma hora. Mesmo sendo de nível 5, isso é uma parte central da minha build final. Eu não vou trocar isso. Depois veio o Corpse Golem. Bjorn Jandel parou, considerando a opção. Eu estou planejando remover isso em algum momento, mas ainda não. Seria um desperdício total usar Suppressed Wish em um cristal de nível 7. Finalmente, ele chegou à última opção, o cristal de vampiro. É esse. O conjunto de skills e a distribuição de atributos encaixam perfeitamente para alguém como eu, que foi construído como tanque. Além disso, é um cristal guardião raro com 3 habilidades. Mas Suppressed Wish tem efeitos ocultos, e é exatamente por isso que eu não preciso hesitar. Uma luz cegante explodiu de dentro do cristal. Era feroz, brilhante e avassaladora. Isso é um cristal guardião. Mesmo assim, Bjorn Jandel ficou encarando aquilo em total confusão. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. O que é isso? Bjorn Jandel murmurou em silêncio para si mesmo. Isso tem que ser um cristal que ninguém jamais possuiu antes. O guardião do equilíbrio tinha ouvido o desejo dele, reconhecido aquilo sem hesitar, e colocado uma opção totalmente nova diante dele, como uma porta se abrindo para um caminho desconhecido. Então o sistema mostrou os detalhes da criatura, um monstro psíquico padrão de nível 4, dotado de uma skill passiva chamada Soul Aura e apoiado por várias habilidades ativas poderosas. Soul Aura pertencia à categoria espiritual. Não oferecia praticamente nenhuma força ou agilidade digna de nota, mas seu poder mental era extraordinariamente alto, muito acima do normal. Bjorn Jandel mal conseguia acreditar no que estava vendo. 2 cristais guardiões tinham sido combinados. Ele engoliu em seco. A combinação era rara, mas já tinha existido no jogo antes, então ele tentou tratar aquilo como simples sorte, embora uma parte dele não conseguisse afastar a dúvida. Mesmo assim, não tinha como isso ser aleatório. Então veio outra descoberta. Era um monstro de nível 3 da classe Boss que lutava sozinho. Uma criatura inchada e grotesca, a própria imagem de um ogro clássico. Na prática, derrotar um desses exigia um grupo inteiro de nível 3 ou até nível 4. Seu poder físico era esmagador, avassalador e monstruoso, a própria encarnação de força bruta pura e selvagem. A mente de Bjorn Jandel começou imediatamente a juntar as peças. Será que isso está amplificando os atributos que eu já tenho? Os resultados pareciam confirmar exatamente isso. Nesse ponto, ele já sabia com certeza que aquilo não era só sorte. Ainda existiam coisas demais sobre esse mundo que ele não entendia por completo. Quando o cristal do ogro se fundiu ao corpo dele, ele sentiu isso com uma clareza assustadora. Seu atributo de força disparou de forma violenta. Sua resistência mágica também subiu, junto com vários outros atributos físicos e defensivos, todos aumentando de uma vez. Várias horas depois, ao voltar, Bjorn Jandel tirou a armadura e a deixou cair ao lado dele. Só uma palavra continuava girando na mente dele sem parar: ogro. Enquanto alongava os membros rígidos, Bjorn Jandel refletiu:
é um cristal com atributos e skills ideais, do tipo que qualquer tanque defensivo desejaria desesperadamente. Mas ele nunca fez parte da minha build final. Não era que o cristal não combinasse com ele. Não, o problema era puramente prático. O boss era absurdamente difícil de matar. Mesmo que por algum milagre você conseguisse derrotá-lo, a taxa de drop do cristal era horrível. E mesmo que um cristal caísse, não havia garantia nenhuma de que viria na cor que você precisava. No total, existiam 7 cores possíveis. No fim das contas, as chances de conseguir exatamente aquele cristal eram tão baixas que eram praticamente desesperadoras. Bjorn Jandel já tinha pesado cada vantagem e desvantagem com cuidado. O cristal de ogro oferecia uma defesa absurdamente alta, sim, mas se o objetivo fosse só poder defensivo bruto, então o Steel Giant de nível 4 teria sido uma escolha muito melhor. No fim, tudo se resumia ao estilo de jogo pessoal. Um tanque capaz de causar dano flexível e variado, ou um que existia apenas para aguentar e absorver golpes sem vacilar. Bjorn Jandel pegou o escudo mais uma vez e chegou à sua resposta. No jogo, ele sempre tinha preferido tanques puros. Se comprometer completamente com a defesa sempre pareceu mais confiável do que apostar tudo em correr atrás da essência de ogro. Olhando para trás agora, essa escolha claramente tinha valido a pena. Foi justamente por causa dessa build que ele conseguiu liberar a dificuldade máxima da dungeon original, algo que ninguém mais jamais tinha alcançado. Mesmo assim, depois de pensar nisso de novo, ele finalmente soltou um suspiro baixo de alívio. Sendo sincero, conseguir um cristal de ogro tão cedo ainda era um ganho enorme, mesmo que não fosse a variante amarela que ele queria no começo. Então novos pensamentos começaram a surgir na mente dele. Para falar a verdade, ele se sentia um pouco sobrecarregado. Isso tinha saído muito melhor do que ele jamais esperou. Com essa classe guardiã e o cristal de ogro combinados, sua durabilidade subiria para um nível completamente diferente de antes. Os pensamentos dele continuaram correndo um atrás do outro, mas a conclusão final era clara demais. Só isso já aumentou minhas chances de sobrevivência em pelo menos 30 ou 40%. Então, bem quando ele afundava ainda mais nessa percepção, uma voz de repente arrancou ele dali. Bjorn! Era Braun Rottmiller. O homem estava tremendo da cabeça aos pés, com o rosto sem cor e pálido como cinza. Tem alguma coisa vindo. E no instante em que Braun Rottmiller disse isso, o grupo inteiro entrou instintivamente em prontidão de batalha, como se os corpos deles tivessem reagido antes da mente. Então uma voz fria e terrivelmente familiar ecoou pelo ar. Então vocês ainda estão vivos, hein? Era Regal. Ele entrou andando cheio de arrogância, com as 2 mãos na cintura e o rosto torto num sorriso de deboche. Meu poder de repente voltou ao normal, então imaginei que alguém devia ter morrido e a distribuição de atributos tinha sido resetada. Bjorn Jandel olhou para ele uma vez e voltou a pensar. Ainda bem que meu novo plano estava certo. Priest Karui tinha ficado para trás guardando o portão central de teleporte. O aventureiro infeliz que vinha seguindo Regal agora só tinha um olho. Lágrimas escorriam sem parar de um lado do rosto, enquanto o sangue vazava do outro. Qualquer um que visse aquela cena só poderia recuar horrorizado e gritar, seu monstro! Como você pôde fazer isso com o seu próprio companheiro? Regal mudou a postura e cruzou os braços, mas o sorriso debochado nunca saiu do rosto dele. Então vocês ainda estão vivos, hein? Entendi. Parece que vocês conseguiram um novo cristal guardião. Bjorn Jandel ficou ainda mais alerta na mesma hora. Regal tinha absorvido um cristal de nível 3. Ele devia ter percebido a diferença enorme no poder de Bjorn Jandel em comparação com antes. Enquanto falava, Regal invocou lentamente sua espada. Lunático, você cumpriu sua promessa, né? Entrega o instrutor de academia. O rosto de Braun Rottmiller ficou vazio diante da pergunta repentina. Eu não queria, ele disse, fazendo uma expressão desajeitada de surpresa inocente. Eu só estava brincando com isso por um instante, e aí quebrou. Foi mal, desculpa. O sorriso de Regal se contorceu na mesma hora em algo muito mais feio.
Então vocês nunca tiveram intenção de cumprir a palavra, tiveram? Quando a ponta da espada de Regal chegou tão perto que quase encostou no peito de Bjorn Jandel soltou às pressas: eu já disse que foi mal. Então, sem pausa nenhuma, uma sequência impiedosa de movimentos defensivos começou. Ele desviou no último instante possível, pouco antes daquela espada amaldiçoada bater violentamente no escudo dele. Não havia espaço para respirar, nem tempo para relaxar, nem sequer por um único batimento. Enquanto isso, Bjorn Jandel procurava desesperadamente algum tipo de contramedida. Então, num movimento repentino, ele saltou para o lado e gritou, igualzinho ao que a gente treinou, Leorvuerdvalki. Naquele exato sinal, Leorvuerdvalki lançou uma magia de nível 7, Tempesta Storm. Um ciclone furioso explodiu pelo espaço estreito, rugindo como uma fera enjaulada finalmente solta. Mas Regal não vacilou nem um pouco. Ele ativou imediatamente uma das próprias skills, Berserker's Fury. Seus idiotas! É inútil, ele rugiu. Bjorn Jandel entendeu o perigo na hora. Ele ainda está escondendo mais truques. Seus olhos se estreitaram de repente. Aquele movimento podia colocar o time inteiro em risco. Sem a menor hesitação, ele rasgou o mapa com os dentes. Essa ação ativou Great Flame, um fogo mágico que detectava skills do tipo fogo por perto e travava instantaneamente no alvo escolhido sem falhar. O cristal Molten diante de Regal foi selado pelas próximas 48 horas. O quê? Regal gritou em pura frustração. Um segundo depois, a tempestade da magia de Leorvuerdvalki bateu de frente nele com força total, atordoando-o por um breve instante. Mas só por aquele breve instante. Logo a espada radiante dele rasgou o ciclone como se não fosse nada além de papel. A expressão de Braun Rottmiller endureceu. Você realmente achou que isso ia me parar? Regal zombou. Bjorn Jandel fez uma careta. Nem ferrando. Eu nunca esperei que isso fosse funcionar tão perfeitamente assim, para começo de conversa. Ele observou os movimentos de Regal com foco intenso. Aquela técnica que ele acabou de usar. Black Deuce. Ela não estava listada entre os cristais que Braun Rottmiller me passou. E agora a espada de Regal estava pairando a apenas 1 centímetro do olho de Bjorn Jandel. Bjorn Jandel encarou aquilo sem piscar. Em outras palavras, uma das variáveis que ele temia tinha acabado de ser confirmada, mas ficar parado ali não era uma opção. Bjorn Jandel lançou um contra-ataque. Bjorn Jandel revidou na mesma hora, enquanto Regal avançava ainda mais fundo no ataque. Loucura! Morra, seu maluco, ele uivou, descendo um golpe com força total que explodiu num clarão de luz cegante. Mas, no exato instante em que aquele ataque foi lançado, ele também criou uma abertura passageira, e Bjorn Jandel percebeu isso. Agora eu saquei o seu movimento. Cerrando os dentes até a mandíbula doer, ele aguentou a dor ardente enquanto a lâmina de Regal atravessava seu peito. Eu não queria usar isso já, ele pensou. Ele tinha calculado tudo com o maior cuidado. Eu estava planejando guardar isso para o momento perfeito. O que ele liberou agora foi a habilidade Iron-Id Skin. Contra alguém como Regal, não levaria muito tempo para ele identificar o cristal de origem e bolar uma forma de contornar isso. Então Bjorn Jandel já tinha preparado uma estratégia antes. Vou usar isso antes que ele tenha a chance de descobrir o que é. E junto com isso veio o verdadeiro núcleo ofensivo da sua primeira habilidade de alto dano, Hammer Swing. No momento em que ele soltou aquele ataque pela primeira vez, um manto de escuridão engoliu-o. Campo de batalha. Bjorn Jandel apertou ainda mais a massa nas mãos. Então vou usar isso antes mesmo de ele entender o que está acontecendo. Minha primeira habilidade ofensiva de verdade. Ele balançou a massa com toda a força do seu corpo, desferindo golpe após golpe. Cada impacto batia mais forte que o anterior, formando uma sequência implacável e assustadora de força. Os olhos de Regal se arregalaram em choque, e grossas gotas de suor começaram a escorrer por suas bochechas avermelhadas. O corpo inteiro dele travou sob a barragem impiedosa de Bjorn Jandel.
Tudo que ele podia fazer era cerrar os dentes e aguentar. Então, cravando o pé no chão com uma força tremenda, Regal avançou de novo e gritou. Com fúria, seu desgraçado! Bjorn Jandel sinalizou na mesma hora para o time. Leovoerdvalki, agora! Não deixa ele ter nem um segundo para se recuperar. Leovoerdvalki entrou sem hesitar e lançou uma maldição de alto nível. Enfraqueça, nível 9. Furioso por estar sendo encurralado de todos os lados, Regal rosnou com selvageria, seus insetos imundos. E bateu sua espada com força no ombro de Bjorn Jandel. Bjorn Jandel recuou bruscamente com o impacto. Droga, eu vacilei. Mesmo enfraquecido e mais lento, ele ainda é tão forte assim. Regal lançou um contra-ataque brutal, cada golpe afiado, preciso e carregado de um poder monstruoso. Cada movimento era limpo, letal e calculado. Ele estava levando o corpo ao limite absoluto, e isso aparecia em cada golpe. Bjorn Jandel percebeu que só agilidade não bastava para acompanhar ele. A velocidade de Regal tinha ficado tão absurda que rastros começaram a surgir atrás dele. Com um sorriso de desprezo no rosto, ele gritou enquanto sua espada cortava o ar. Eu não vou morrer tão fácil. Desiste. Dessa vez, a lâmina atravessou direto a parte superior do braço de Bjorn Jandel. Doeu, mas Bjorn Jandel só sorriu com uma confiança gelada, porque naquele exato instante Regal tinha sofrido um golpe crítico no abdômen vindo de Misha Karusten. Bjorn Jandel abriu um sorriso cheio de satisfação feroz. Boa! Misha Karusten, mesmo respirando com dificuldade por causa da dor, fez a mão de Regal escorregar da espada. Ele resmungou, sua pirralha, mas aquilo foi só uma finta, um engano de uma fração de segundo. Então, num surto explosivo de raiva, Regal uivou, saiba o seu lugar, e se preparou para atacar de forma ainda mais brutal. Mas Misha Karusten não recuou nem um centímetro. Que porcaria você tá falando? Ela rebateu. O rosto deslumbrante dela não suavizava em nada o tom da provocação. Seus chifres são tão tortos quanto essa sua personalidade podre. Com isso, ela cortou com a espada direto na direção dele sem a menor hesitação. Tomado pela fúria por receber aquele insulto de uma mulher bonita, Regal berrou, sua vadia, e lançou sua arma contra ela com intenção de matar. Nem pense em me subestimar. Foi aí que outro companheiro correu pela lateral. Era o baixinho tagarela que ele odiava. Avançando em velocidade máxima, ele rugiu, toma essa! Mesmo com um corpo pequeno, sua voz trovejou pelo campo de batalha enquanto ele soltava uma habilidade poderosa, protegendo Misha Karusten no último instante possível. Regal cambaleou um passo para trás, arrastando um pé com força pelo chão para recuperar o equilíbrio. Seus olhos ardiam em vermelho enquanto ele erguia a espada e invocava um brilho cegante. Vocês acham que me atacar em grupo vai mudar alguma coisa? Ele zombou. Então ativou do Ons Bondar. Uma aura dourada assustadora explodiu para fora do seu corpo. Bjorn Jandel congelou em descrença. Isso é a mesma habilidade única usada pelos monstros das sombras de nível 4. Do Ons Bondar. Ela causava um medo esmagador nos inimigos enquanto aumentava temporariamente os atributos físicos de quem a lançava. Mas Ikuro de Murad manteve a posição e gritou no meio da luta, você tem razão. Ele é forte demais. Ele tinha acabado de ativar uma habilidade de proteção para defender os aliados e, por um curto período, anular os debuffs de Regal. Bjorn Jandel viu a abertura na mesma hora. Então Protector's Blessing não é tratado como um efeito de status negativo nesta dungeon. Ele se lançou para a frente, com os olhos queimando de determinação. Esse escudo é inútil contra a lâmina do machado. Vou confiar na minha habilidade Iron Id e enfrentar ele de frente. Com essa decisão, ele ativou Savage Outburst Mode e deixou uma força primitiva explodir pelo seu corpo. A fúria de Regal também chegou ao auge, e seu rosto se distorceu em puro ódio. Nenhum de vocês vai sair vivo daqui, ele cuspiu, e então invocou sua espada sagrada. Bjorn Jandel congelou por uma fração de segundo. A espada sagrada. O pânico subiu pelo seu peito,
e ele gritou com tudo que tinha: desvia! Sua voz rasgou o caos da batalha como um sino de alerta ecoando sobre um campo de guerra. Seus companheiros reagiram na hora, se jogando desesperadamente para os lados. Misha Karusten tropeçou só um pouco. Bjorn Jandel chamou, alarmado, Misha Karusten. Tentando tranquilizá-lo, ela respondeu na mesma hora, tô bem. Não se preocupa. Mas Regal já tinha fixado o olhar nela. Com um sorriso distorcido se espalhando pelo rosto, ele se lançou no ar. Vamos começar por você, ele zombou. Naquele exato momento, uma chuva de flechas caiu do alto, seguida de um grito alto. Recuem! O ataque de Regal foi interrompido no ar quando várias flechas cruzaram seu caminho e o forçaram a sair da trajetória. Furioso, ele rosnou, droga! Bjorn Jandel agradeceu em silêncio a Braun Rottmiller. Timing perfeito. Braun Rottmiller sustentou o olhar dele do outro lado do campo de batalha, calmo e firme mesmo no meio do caos. O olhar de Bjorn Jandel ficou ainda mais afiado. Já o de Regal se arregalou de raiva incontrolável. A batalha se arrastou sem piedade. Era brutal e exaustiva, mas aos poucos Bjorn Jandel começou a juntar as peças. Ainda bem, parece que ele não tem nenhum cristal de cura nem artefatos de recuperação, ele percebeu. Claro, eu também estou sem cristais de vampiro, então meus próprios ferimentos também não vão se curar. Mesmo assim, com os companheiros dando apoio sem parar, o ritmo da luta começou aos poucos a pender pro lado de Bjorn Jandel. Em certo momento, Braun Rottmiller olhou Bjorn Jandel por trás e jogou uma poção tirada do inventário espacial. Movido por uma fúria fervendo, Bjorn Jandel entrou no Berserker Mode. Regal, que sempre lutou sozinho e só confiava em si mesmo, claramente odiava esse tipo de trabalho em equipe coordenado. Ele continuava xingando entre os dentes, cada vez mais irritado. Seu desgraçado! Enquanto isso, Bjorn Jandel permaneceu paciente e focado, esperando aquela única abertura perfeita. Já está quase na hora, disse a si mesmo. Já se passaram 30 minutos, e eu já vi todas as habilidades que ele tem. Assim que esse pensamento passou pela cabeça dele, ele avançou por cima do chão destruído espalhado pelo campo de batalha. Se essa luta se arrastar mais um pouco, ele pode recuar e voltar com um sacerdote para restaurar o corpo dele. Eu não posso deixar isso acontecer. A determinação queimava forte no peito dele. Esse é exatamente o momento que eu estava esperando. Sem o menor sinal de hesitação, Bjorn Jandel disparou para frente rápido demais para os olhos acompanharem, colocando o resto de força que tinha no que pretendia ser o golpe final. Naquele exato instante, a gema vermelha incrustada no anel de Regal começou a brilhar de repente. Regal vacilou por um momento, pego de surpresa pela confusão. Está funcionando, percebeu Bjorn Jandel. Minha estratégia, ela realmente funcionou. A adrenalina explodiu pelo corpo dele enquanto ele gritava, tomado por uma empolgação feroz. O cristal explodiu, liberando uma onda de energia espiritual tão poderosa que até Regal cambaleou por causa disso. Bjorn Jandel aproveitou a abertura na mesma hora e avançou como se estivesse possuído. Ele só se move quando é absolutamente necessário. Mas agora, em questão de segundos, o corpo de Regal caiu nas mãos de Bjorn Jandel. Te peguei, Bjorn Jandel rugiu em triunfo, e então levantou a massa bem alto e a esmagou com tudo que tinha. Cada golpe carregava toda a força e o desespero que ainda restavam nele. Isso termina aqui agora! Regal gritou de dor enquanto os golpes devastadores caíam sobre ele. Por um instante, o tempo pareceu congelar, mas tinha alguma coisa errada. Bjorn Jandel sentiu isso na mesma hora. Alguma força desconhecida estava reprimindo seu poder de dentro para fora. A habilidade de gigantificação dele foi cortada sem qualquer aviso. Ele encarou Regal, que estava cuspindo sangue, mas ainda assim continuava sorrindo. Que diabos esse cara está fazendo? A resposta veio na mesma hora. Uma habilidade racial, o trunfo oculto dos Dragonfolk. A expressão de Bjorn Jandel se retorceu de incredulidade. Ele não tinha conseguido usar isso antes por causa da maldição do dragão. Mas agora Regal tinha ativado.
A antiga língua dracônica Dragon Word, Soul Silence. Os pensamentos de Bjorn e Jandel dispararam sem parar. Isso é uma Dragon Word. Misha Karusten gaguejou. Eu não consigo me mexer. Parece que toda a força do meu corpo foi drenada. Uma nova pressão sufocante se espalhou pelo campo de batalha como um véu opressor. O Balanceers Domain tinha sido ativado. Era uma habilidade de efeito em área que igualava os atributos base de todos os presos dentro dela. Para piorar, Bjorn e Jandel e seu grupo já estavam lutando em desvantagem numérica. Agora, um dos cristais de nível 4 deles também tinha sido selado. A mente de Bjorn e Jandel voltou para o que aconteceu antes. A espada machado, antes eu não conseguia aguentar, mas graças ao cristal de ogro, ele tinha conseguido enfrentar aquilo desta vez. Esse aumento repentino de poder deixou ele confiante demais. Eu achei que podia derrotar ele facilmente nesse nível. Só agora ele entendeu de verdade. Lutar contra um dragão que nunca foi simples, e nunca seria fácil. Bjorn e Jandel se firmou, esmagado pelo arrependimento amargo de ter baixado a guarda. Como eu fui idiota, murmurou entre os dentes. Ao mesmo tempo, seu corpo ficava mais fraco a cada segundo, já que seus atributos tinham caído incríveis 70%. Os outros estavam sofrendo o mesmo colapso. Os atributos de todo mundo estavam despencando rápido. Ainda se culpando, Bjorn e Jandel de repente percebeu algo importante. Eu esqueci, o desespero pode chegar para qualquer um, a qualquer momento. O rosto dele escureceu, ficando pesado e sombrio. Imagina uma criança que acabou de entrar no começo da adolescência. Então, de repente, ela recebe o diagnóstico de uma doença terminal. E antes mesmo de conseguir lidar com isso, ainda mais sofrimento desaba em cima dela. Um familiar querido morre num acidente trágico durante uma viagem. Antes que ela consiga sequer processar esse luto, a casa onde morava é consumida pelo fogo e vira cinzas. E bem quando ela acredita que a vida não pode ficar mais cruel, a mãe que prometeu ficar ao seu lado no dia seguinte desaparece sem deixar nenhum único rastro. Bjorn e Jandel estava tão certo dos próprios planos, tão convencido de que a vitória já estava ao alcance, que esqueceu o quão caótica e impiedosa a realidade podia ser. E agora essa virada cruel do destino tinha chegado na forma de regal, repentina, brutal e imparável. Bjorn e Jandel estava começando a perder a esperança. Seu plano reserva tinha desmoronado, e ele sabia que não demoraria muito até que ele pagasse o preço final. Caindo sobre um joelho, com o corpo enfraquecido, seus olhos ainda queimavam de fúria teimosa. Ele soltou a arma e murmurou, droga. Não vou conseguir usar isso de novo por um tempo. Mesmo assim, ele não tinha intenção nenhuma de deixar seus inimigos saírem dali vivos. Eu nem sei quantas vezes já fui derrubado, mas você não vai sair daqui com vida. Com isso, Regal deu um chute brutal direto no estômago de Bjorn e Jandel. Misha Karusten gritou em horror. Bjorn e Jandel. Regal mal olhou para ela e zombou com desprezo. Lixo. Então ele voltou toda a atenção para ela. Um único chute rápido e impiedoso acertou Misha Karusten e a fez tropeçar para trás. Regal voltou a se virar para Bjorn e Jandel, que gritou em pânico e desespero. Misha Karusten, corre! Regal irradiava pura intenção assassina, com um nojo estampado no rosto. Tudo isso por causa de um bando de ninguém. Bjorn e Jandel tremia, profundamente abalado pela diferença esmagadora de poder entre eles. Seus companheiros gritavam ao redor, Bjorn e Jandel, você está bem? O caos explodiu por todos os lados. Misha Karusten, fica com a gente.